Professor Denis Marassi, do Instituto de Economia da Unicamp, participou agora, no período da tarde, do segundo dia do nosso 7º Congresso Nacional, da mesa, a Conferência à Seguridade Social no atual cenário do Brasil. Professor, o senhor trouxe para os nossos delegados e delegadas uma discussão bem importante e que foi bastante debatida entre eles pela qualidade da fala. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios da Seguridade Social, dos trabalhadores da Seguridade Social, nesse momento tão crítico da economia e da política brasileira. Olha, eu acho que é importante destacar que, nesse momento, a Seguridade Social está no centro do debate nacional, particularmente no que se refere à disputa pelos recursos públicos, não é? Entre o orçamento fiscal, gasto com juros, gastos orientados por uma política monetária que penaliza o país, não é? E, ao mesmo tempo, os gastos que estão na base da Seguridade Social, gastos em saúde, assistência social, previdência, que dramaticamente são responsabilizados pela crise que nós vivemos. Na realidade, muito mais do que responsáveis, se nós olharmos a previdência, assistência, toda a estrutura da Seguridade Social, ela vem sendo penalizada ano após ano pela política econômica, não é? Então, isso que eu procurei demonstrar, apresentar os dados para os congressistas, mostrando como a Seguridade Social, nesse momento, está no centro do debate nacional, exatamente porque ela representa um espaço de apropriação de recursos públicos, que estão, nesse momento, esses recursos estão em disputa no país. O senhor apresentou que a Constituição Cidadã de 88 trouxe uma política de seguridade social extremamente inovadora, dentro da perspectiva dos direitos e das garantias. O que o senhor poderia destacar disso e o que a gente está perdendo hoje de tão importante? De fato, a Constituição de 88 representa uma ruptura histórica, não é? No que se refere aos direitos de cidadania, aos direitos sociais, à estruturação desses direitos para os cidadãos brasileiros, não é? E isso veio acompanhado da estruturação do orçamento da Seguridade Social, das características desse financiamento, dos gastos e tudo isso. O que nós assistimos desde 88 foram várias tentativas de frear, não é, esse ímpeto reformador progressista que nos anos 80 tomou a forma da Constituição de 88. Nós tivemos alguns impasses já no governo Collor, depois também no governo do presidente Fernando Henrique, vários problemas relativos à implementação, não é, daquilo que está na Carta Constitucional, não é? Ao longo dos últimos anos, nós tivemos um movimento de avanço no que se refere a esses direitos e a implementação desses direitos, ao mesmo tempo com vários problemas, não é? Claramente você tem subfinanciamento do SUS. O ministro, à época, o ministro Adib Jatene dizia isso, né? Ele falando, olha, eu aceito todas as discussões sobre o Sistema Único de Saúde, mas eu quero partir de um ponto básico. Nós gastamos pouco em saúde. E ainda hoje nós continuamos gastando pouco em saúde. Há subfinanciamento do sistema de saúde no país. Claramente subfinanciamento. Falta dinheiro no SUS. Nós gastamos menos do que a Argentina em gasto per capita. Nós gastamos menos que vários países da América Latina. E nós gastamos 3 a 4 vezes menos do que uma parte importante dos países desenvolvidos. Então, evidentemente, há um problema claro de financiamento. Nós estamos, na realidade, diante de um cenário, nesse momento, onde a ampliação dos gastos é fortemente constrangida pelos efeitos da recessão. A arrecadação está caindo e eu procurei, inclusive, falar isso aos congressistas, que, na minha opinião, neste momento, os efeitos mais regressivos relativos ao povo brasileiro e à Seguridade Social são os efeitos da recessão. A recessão vem produzindo efeitos devastadores sobre a estrutura social, sobre a estrutura de emprego, sobre o mercado de trabalho, sobre a arrecadação.
e que são efeitos que podem claramente reverter os avanços que nós vivemos nos últimos 10, 12 anos no país. Isso para nós, e na minha opinião, eu procurei expor dessa maneira, tem um efeito e tem um efeito muito grave do ponto de vista social e político, não é? Que pode transformar uma crise econômica profunda, uma crise política muito expressiva, numa crise social de proporções inimagináveis. Não é? Esse é o nosso receio nesse momento, porque um processo como esse nós sabemos onde começa, mas nós não sabemos onde termina. E nós temos todos aqueles brasileiros, de todas as correntes políticas e segmentos ideológicos, nesse momento, mais comprometidos com os destinos do país, claramente devem estar preocupados. Todos nós, cidadãos brasileiros preocupados com o futuro do país. Professor, eu sei que é uma pergunta que demanda muito tempo para responder, mas o senhor foi bastante polêmico sobre uma questão muito importante, que é inclusive um tema de interesse dos trabalhadores que estão aqui no Congresso. Há déficit da Previdência? A Previdência brasileira, a partir de 88, só pode ser entendida dentro da estrutura de financiamento da Seguridade Social como um todo. Os constituintes montaram um orçamento da Seguridade Social com uma base de arrecadação heterogênea para atender direitos sociais heterogêneos, dadas as características históricas do Brasil. Por exemplo, a Previdência Rural está dentro do orçamento da Seguridade Social, reconhecendo que os trabalhadores rurais, como cidadãos brasileiros, têm direito à Previdência, mesmo que não tivessem contribuído para um fundo específico previdenciário. Eles contribuíram, na realidade, para o país por meio do seu trabalho, por meio das suas atividades laborais. E a Constituição reconhece isso. E por isso criou uma base de financiamento diversa, com a COFINS, com as contribuições sociais, que pudessem atender direitos também diversos, direitos de cidadania. Portanto, tecnicamente não faz sentido nós simplesmente colocarmos lado a lado a arrecadação da Previdência com os gastos da Previdência. O sistema, conforme está inscrito na Constituição, não foi pensado assim. Foi pensado no conjunto os gastos da Seguridade Social, entre eles a Previdência, como no conjunto a arrecadação da Seguridade Social. Então, os gastos da Seguridade Social foram pensados em conjunto com a arrecadação da Seguridade Social. Portanto, tecnicamente não faz sentido simplesmente isolar a Previdência, gasto e arrecadação para fazer uma análise de superávit ou déficit. Tá claro? Isso tecnicamente não faz sentido, na minha opinião, e na lógica que norteou a montagem de toda a estrutura da Seguridade Social na Constituição de 88. Não faz sentido.